Agora a gente muda de assunto. Você sabia que hoje é o dia do cérebro? E o que acontece com o cérebro de uma pessoa que sofre com ansiedade, que já é considerado o mal do século, hein? São mais de 18 milhões de brasileiros ansiosos. E o relatório Panorama da Saúde Mental mostra que as mulheres são as que mais sofrem com a ansiedade. A pesquisa ouviu mais de 3 mil pessoas com mais de 16 anos. Além dos fatores biológicos, o acúmulo de tarefas, a dependência financeira e a sobrecarga de responsabilidades são os principais fatores apontados como gatilhos para a ansiedade. Bem, vamos então tentar entender o nosso cérebro, o cérebro da pessoa ansiosa e ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade. Me conta, você é ansioso? Fala no zap 999-42-24-78. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio. Eu recebo o doutor Bruno Burjaili, neurologista, a psicóloga Júlia Suetti e a Débora, que me contou aqui antes do programa começar que, olha, ansiedade é com você mesmo. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Eu sou a ansiedade em pessoa. Com o que você fica ansiosa? Com tudo. Não tem um motivo. Eu percebi desde muito nova que... Eu lembro que na época de escola, as minhas provas, a minha mão transpirava, molhava muito, né? Escorria suor, as provas ficavam todas molhadas. Aí começou... Era um passeio que era no final de semana, durante a semana. Às vezes eu não conseguia dormir, pensando já no passeio. Aí já agora, adulta, aí me trouxe assim, problemas sérios, porque foram se agravando e eu não fui cuidando. Eu não procurei profissionais, né, para isso. Até então eu cheguei a um ponto de ficar assim... A ansiedade, ela passou a afetar o meu dia a dia. Afetava o meu dia a dia como? Por exemplo, eu trabalhava de escala, eu saía da minha escala e já pensava no que eu ia encontrar na próxima escala, sendo que era no outro dia eu estava de folga. E nisso eu fui desenvolvendo, assim, cada dia foi aumentando, foi piorando, cada dia mais. Aí resolvi procurar ajuda. E foi aí que você melhorou? Melhorei. Está controlando? Estou tomando medicação para controlar, porque aí assim, o dia que eu não tomo medicação, eu estou em processo ainda de recuperação. Perfeito. O dia que eu não tomo, eu fico pilhada. Pilhada, meus filhos até falam, mãe, vai tomar seu remédio. Desse jeito não dá? Desse jeito não dá, mãe, vai tomar seu remédio. Ô, Júlia, boa tarde para você. A ansiedade é o mal do século, na sua opinião? Sem dúvidas, né? A ansiedade hoje ela está presente no nosso século porque a gente não está acostumado a lidar com os processos, a gente não tem paciência mais para esperar as coisas acontecerem. Eu brinco que a gente é uma geração fast food, né? A gente está acostumada com o lanche do McDonald's em 20 minutos. Então, esperar os processos acontecerem, a gente ainda não está preparado. E devido à demanda, à tecnologia, à alta produtividade, isso tudo é gatilho para que a gente fique ainda mais ansioso. O que é a ansiedade? A preocupação excessiva com o futuro. E ela se torna prejudicial, assim como ela falou, quando atrapalha o nosso dia a dia. Legal. Doutor Bruno, a ansiedade, a Débora estava contando aqui que ficava com a mão suada, desde jovem ela já tinha... A perna, eu tinha um... Eu tenho... Fica assim, né? Esse tique assim, ó. Não fica parada. Não, se eu estiver muito ansiosa, a minha perna, eu tento segurá-la, mas é mais forte do que eu. Ela mexe involuntário. Não consigo. Tem gente que fala assim, para de mexer a perna. Eu não consigo. É, né? Não consigo. Esses são sinais da ansiedade, doutor? Olha, a ansiedade, imagina que o seu corpo está preparado para lutar ou para fugir, né? É a resposta automática que o nosso corpo tem, que ali, não vamos supor, na selva, você fugindo de um leão, você tem que estar preparado diante do medo, né, do risco à sua vida, para lutar, fugir, né, do leão. E a gente começa a sentir coisas assim, sem ter um leão perseguindo a gente no dia a dia. Mas a resposta do nosso corpo é como se eu estivesse sendo ameaçado.
E aí ele vai ativar uma série de mecanismos que seriam para proteção ali no caso de uma luta, de uma fuga, mas que no nosso dia a dia não são, né? Então, por exemplo, você acelera o coração e aumenta a pressão para ir sangue de modo mais eficaz para onde tem que ir. E, por exemplo, os músculos para eles correrem. Mas a gente não está aqui ansioso querendo correr, mas aí é como se sobrasse essa energia, né? Esse tanto de mecanismos para essa resposta exagerada, e não vai ser necessária essa resposta. Então, sobra isso e começa a transbordar de modo que não é nem um pouco útil na prática. Já temos participações aqui pelo Fala no Zap, pelo Facebook também. Olha só, tem telespectadoras dizendo que boa tarde, Lucas, eu sou muito ansiosa em tudo. Boa tarde, Lucas, eu tenho muita ansiedade. Quando eu estou assim, com muita ansiedade, eu como unha. O Patrício de Venda Nova do Imigrante diz que também é muito ansioso. Outra telespectadora diz que na casa dela a família toda tem ansiedade. As duas filhas tomam um medicamento e a filha dela, menor de 7 anos, já está começando a ter também. Doutor, quando a ansiedade precisa de uma intervenção medicamentosa? Olha, todos nós temos um pouco de ansiedade, até certo ponto é produtivo. Quando ela começa a atrapalhar a sua vida prática, e a gente tem critérios para avaliar até que ponto que está atrapalhando, ela precisa de uma ajuda, né, profissional. Inicialmente, para os casos leves a moderados, a psicoterapia está mais do que comprovada em termos de eficácia, e não é preciso, no primeiro momento, você usar medicamentos. Mas para os casos moderados a mais graves, o medicamento passa a ser necessário. É como se o seu corpo não tivesse mais como você controlá-lo sem essa ajudinha, né? Então, você pega o remédio para diminuir um pouco a velocidade daquele processamento ineficaz e poder direcionar de um modo mais produtivo. Olha, a Mônica Lima diz o seguinte: fiquei internada por 7 dias por conta da ansiedade. Hoje eu controlo bem e sei conviver com os processos da vida. Outra telespectadora disse: eu sou muito ansiosa. Às vezes não consigo concluir as coisas que estou fazendo. Começo a fazer e não consigo terminar porque eu já parto para outra coisa. A Maricilda Borges diz que a ansiedade é um caos na vida da gente se nós não tivermos um controle. Júlia, como que a pessoa que não é ansiosa, mas convive com alguém que é desse jeito, pode fazer para tentar controlar ou acalmar essa pessoa? O ideal é que as pessoas que convivem ao redor dessa pessoa que possui níveis de ansiedade mais acelerado, ajudar a acalmar a situação. Então, não aumentando a situação já ajuda. Às vezes é interessante que a outra pessoa também conheça algumas técnicas de respiração, que é a respiração diafragmática que a gente chama, né? Inspira 4 segundos, para 2 segundos e solta tudo em 6 segundos. Se ajudando essa pessoa com a técnica de respiração. Muitas vezes você ouvindo, às vezes a pessoa ansiosa ela só quer falar, gente, colocar para fora. Você nem precisa falar muita coisa, mas ser um ouvido, né, para aquela pessoa que está ao seu redor, já vai ajudar também a pessoa que é ansiosa. A dica é acalmar e não deixar a pessoa mais estressada e ansiosa, Lucas, né? Me conta, Débora. Eu descobri também que eu passei por uma fase de internação também, assim, foram 38 dias, longos dias, e no começo, assim, foi medicação, aí depois... eles têm técnicas, geralmente assim, clínicas, né? Tem técnicas terapêuticas, tipo isso aqui, ó, essa caixinha. Tinha dia de a gente fazer caixinha, de fazer um crochê. Eu aprendi a fazer, eu nunca tive paciência para fazer um crochê. Agora eu tive, eu fui substituindo medicação por coisas que me dão prazer. Perfeito. Eu consigo parar... fiz errado, vou lá e solto, faço tudo de novo, mexer com artesanato, ler um livro. Eu nunca tive paciência em parar e ler um livro. Então, assim, essa técnica que você usou, doutora, de respiração, ela é muito eficaz. Menina, mas isso para todo mundo, viu? Quando a gente está muito assim acelerado, respira. Você vai dando aquela respirada, isso. Aí pensa assim, não, ó. Calma, vai devagar, que ainda você tem mais coisas para fazer. Dá para você ir devagar. Mudar o foco, né, Lucas? Mudar o foco é essencial também. Perfeito. Olha, temos várias participações, eu vou lendo aqui algumas. Olha, a Daniele, da Grande Vitória, bairro Grande Vitória, diz: boa tarde, Lucas, eu sofro muito com ansiedade, pois além de todos os sintomas, ainda nos deixa em situações onde a mente nos engana.
é muito ruim porque parece um ciclo vicioso. Que tipo de... Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas terapias ou essas alternativas que se tem para tentar evitar que o ansioso fique tão assim desesperado ou estressado. Então, a ansiedade tem essa característica de ficar voltando de novo para uma mesma ideia, para um mesmo sentimento. Qualquer técnica que consiga focar essa atenção para que ele não fique revolvendo aquele mesmo assunto de modo exagerado pode ajudar. O exemplo da respiração é fantástico, né? Todo mundo pode aprender técnicas básicas de respiração. Na meditação tem outras técnicas interessantes. Não tem que ter medo de modo algum, pelo contrário, de fazer a psicoterapia e também de procurar o medicamento se for necessário. E lembrando que a ansiedade pode transbordar na forma de diversos outros sintomas, né? A pessoa pode tremer porque tem ansiedade, ela pode ter um problema gastrointestinal porque tem ansiedade, pode ter dores por causa de ansiedade. E tem sintomas que a gente vê às vezes que até não são óbvios, né? Que desafiam o diagnóstico da nossa área. Eu trabalho muito com movimento, por exemplo. Tem tremores ou doenças que se parecem com Parkinson ou tremor, e na verdade se tratam de uma ansiedade se manifestando de uma maneira pouco convencional. Perfeito. Uma telespectadora disse que o filho dela passou a ter este problema devido ao uso do aparelho celular. Tem ligação, doutor? O celular é muito dinâmico, né? Então ele capta os desejos mais superficiais, as nossas mídias sociais hoje basicamente, e faz a gente ficar ali de modo quase que assim irresistível, né? Isso é quase covarde com a gente o que esses aparelhos conseguem fazer hoje. Então, de fato, pela natureza muito dinâmica e rápida, você pode pegar alguém ansioso e deixar ele ainda mais aprisionado ali naquele gesto, né, repetitivo e muitas vezes pouco produtivo. Pode ser muito bom, mas tem que ser direcionado sempre. Rapidinho, doutor, porque tem muita participação. A Isabel de São Cristóvão diz que medicamento para emagrecer pode piorar a ansiedade? Se for mal prescrito, mal indicado, pode. Ao mesmo tempo, né, que a obesidade pode também estar ligada à ansiedade, né? Então não é para demonizar nada. Mas... Também. Tem uma pergunta, Débora? Vai, faça. Doutor, tem medicamentos que... É porque assim, eu andei tomando vários tipos. Que incha, engorda mesmo. Medicamentos para ansiedade. Porque pode ter sim, eu estou me sentindo muito inchada. Pode ter sim, mas muitas vezes a pessoa também acaba entrando num ciclo de negação e nenhum medicamento está certo, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, né? O médico vai acompanhar para ver se esse tipo de sintoma tem a ver com o medicamento. Um lítio para... Deixa eu só concluir aqui, rapidinho, só mais uma pergunta. Júlia, rapidamente, 20 segundos. Estou vendo aqui vários relatos de pessoas falando que as crianças estão com esses sintomas de ansiedade. Você tem percebido que cada vez mais cedo está acontecendo isso? Sem dúvidas, porque os pais, querendo ou não, as crianças são reflexo dos pais. Então, se nós temos pais ansiosos, muitas vezes pode passar para as crianças. Fora que eu bato nessa tecla, gente, a tecnologia para a criança, vamos tentar reduzir, porque assim como o doutor já falou, é comprovado, pode aumentar esses níveis de ansiedade na criança. Então, assim, reduz a tecnologia e os pais com filhos ansiosos vão cuidar das suas ansiedades para a gente não passar para as crianças. Isso aí, mais calma, mais tranquilidade. Obrigado, Débora, Júlia, doutor Bruno, pela participação aqui no Fala Espírito Santo.